Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, eu sou a Gabriele Triquez e esse é o seu Comigo Cast. Hoje a gente está aqui num episódio especial sobre o Dia da Mulher e aqui no estúdio a gente está com a Maria Francisca Borges de Medeiros, que é gerente do crédito e cobrança da Comigo, que fica em Rio Verde, e a Milena Silva de Paula Oliveira, engenheira agrônoma da unidade de Acreúna. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho. Então, meninas, vamos contar um pouquinho pra gente como é que foi a trajetória de vocês aqui na cooperativa. Vamos começar pela Francisca. Você fala pra gente um pouquinho? Eu iniciei na cooperativa em 1989. Então, tenho 32 anos de cooperativa. Quando eu iniciei na cooperativa, eu iniciei no ambulatório médico. Não sei se vocês se lembram. Nós tínhamos um ambulatório médico onde tinha 6 dentistas, 6 médicos e um laboratório de análise clínica. Isso funcionava lá na antiga clínica modelo. Então, isso era uma retenção do Fundo Rural, que era uma verba destinada para esse fim. Só que no ano de 92, essa verba foi cortada e fechou-se o ambulatório. Nessa época, eu estava de licença maternidade. Tive a oportunidade de ser convidada para vir trabalhar na sede. Me questionaram se eu queria vir trabalhar na sede. E aí, né, como diz, já trabalhava há algum tempo, né, uma empresa onde a gente tem uma segurança. Então, assim, de pronto, de imediato, já falei que queria, sem me questionar onde que eu ia trabalhar. Então, em 92, eu vim trabalhar na sede. E vim trabalhar na auditoria interna, junto com o Edmar. Foram momentos, assim, muito difíceis, porque naquela época, em 92, principalmente, a área de auditoria interna, ela era uma área de fiscalização, instinto investigativo, então era desse jeito. Então, assim, muitas pessoas nem conversavam com a gente, que achavam que já era suspeito. Então, assim, aí fiquei na auditoria, só que eu fui emprestada para o setor de cadastro, trabalhei alguns meses na área de cadastro da cooperativa, junto com a Irene. Depois eu retornei para a área de auditoria interna. Nessa época, os meninos viajavam muito. Assim, não é igual hoje que ia e voltava para as filiais. Eles iam com a malinha e com as roupas e ficavam uma semana praticamente. Nesse período, assim, como às vezes eu ficava um pouco ociosa, e a gente trabalhava ao lado da área de recursos humanos, eu prestava serviço para a área de recursos humanos. Então, assim, isso me deu, assim, muita experiência em outras áreas também. E a própria auditoria interna também, ela te dá uma bagagem muito grande, porque além de fazer a parte de loja, a parte de departamentos você conhece muito, e a parte de armazém. Então, assim, muitas coisas eu não entendia, tipo assim, tirar a umidade do grão, né? E o Edmar me deu essa oportunidade, ele falou, não, agora você vai junto com os meninos também, que na época era o Carlos Alberto Leão Barros e o Tioripe, que é do sindicato. Você vai com eles para você conhecer o processo, porque não tem como você, às vezes, você começava a elaborar um relatório, apesar que eles traziam os papéis de trabalho, mas assim, sem você ter noção do que você está falando. Então, assim, foi muito proveitoso essa situação, porque faz você conhecer algo mais. Então, eu tive a oportunidade de conhecer. Depois dessa época, nós fomos trabalhar, auditoria e jurídico ficaram juntos. Então, eu fui secretariar tanto a parte jurídica como a parte de auditoria interna. Depois dessa trajetória, eu fiquei 6 meses na diretoria, na vice-presidência, quando a Ana Luísa foi ganhar neném. Então, foi outro aprendizado. E depois eu retornei para a área de cobrança, mas na parte de terceiros, porque a gente tem 2 tipos de clientes na cooperativa, o cliente terceiro e o cliente cooperado. O cliente terceiro é quem compra nos nossos industrializados. Até que numa oportunidade o Edmar falou que ia para outro setor, para outro departamento. Beleza, né? Até aí estava tudo bem. Mas a gente não sabia, tinha uma certa insegurança, quem ia ser o novo gerente do departamento de crédito e cobrança. E aí, numa semana, o Edmar me ligou falando que o Arlen queria falar comigo. E aí me fizeram o convite
para ser a gerente de departamento de crédito e cobrança. Era 8,80. Sem retorno. A princípio, isso, quando você recebe essa proposta, parece que o chão, né, sai dos seus pés, porque era um desafio muito grande para mim, porque que eu não conhecia a parte dos clientes cooperados. Eu conhecia a parte de terceiro. Então, até pedi um tempo para o Arlen naquele momento, porque eu precisava pensar. Aí eu vou pensar o quê? Mas, assim, quando a gente assume um desafio, não tem como você voltar atrás. Ou tem que dar certo, ou tem que dar certo. E naquela época tinha que dar certo. E deu, né? E deu certo. E você está há quanto tempo como gerente do crédito de cobrança? 14 anos. 14 anos. Isso. E você, Milena, conta pra gente. A minha história é bem mais breve do que a da Francisca, né? Mas eu entrei comigo em maio de 2019, participei de um processo seletivo que a vaga era destinada para Montes Claros. E quando eu fui participar do processo seletivo, tinha muitas pessoas participando. Fui passando ao longo das fases e chegou na última fase, que era uma entrevista, ficou eu e um outro rapaz. E aí eles contrataram o outro rapaz para Montes Claros e entraram em contato comigo que eu iria para a Creuna. E aí eu fui para a Creuna, fiquei um tempo lá como assistente técnico, acompanhando o agrônomo, porque o agrônomo de lá ia ser transferido para uma outra unidade. Eu fiquei com ele um certo tempo, conhecendo a região, conhecendo os produtores. E assim, no início da safra, em setembro, ele foi transferido para Piranhas e eu realmente assumi o cargo, né? Então, eu estou lá em Acreúna, na Comigo, há 2 anos e 10 meses. Quando eu cheguei em Acreúna, para mim foi um desafio muito grande, não só para mim, mas para os cooperados também, porque eles estavam com o Cláudio há 13 anos. E aí chega uma menina nova, recém-formada, então para eles também foi um desafio grande, mas eu acredito que para mim foi maior ainda, porque eu tive uma rejeição muito grande no início. Então, essa é a minha breve história, né, da Comigo. Pretendo ter muito tempo, igual a Maria Francisca, e poder contar essa bela história que ela contou. Então, a gente sabe que o agro é um meio quase que, em sua maioria, um número assim de cabeça, mas 90% ou mais masculino. Para vocês, qual foi o maior desafio de ser mulher e estar nessa área do agronegócio? Assim, na realidade, a gente percebe, assim, de imediato, às vezes, essa rejeição, principalmente quando você está iniciando. Só que, assim, com o passar do tempo, você mostrando o seu trabalho, esse conceito vai mudando. É tanto assim, quando eu iniciei mesmo, muitas vezes, talvez até os próprios colegas da gente de trabalho têm essa rejeição, né? Porque, assim, vamos pensar, a área de crédito e cobrança. É uma área muito pesada. Pesada que fala que a gente mexe com as finanças, né? De poder de decisão. Então, você o apoio também da diretoria, assim como da superintendência administrativa financeira. E muitas vezes, às vezes a pessoa chega para falar, quer falar mais com um homem, não é com a mulher, né? Mas isso, eu acho que com o passar do tempo, você mostrando o seu trabalho, isso vai quebrando. Eu, assim, teve alguns momentos na minha trajetória, assim, principalmente de outros gerentes, de outras unidades, que às vezes eles comentavam alguma coisa comigo, e assim, não, verifica isso com a diretoria. Quando eu chegava aí na diretoria, eu já tinha falado. Então, aí... Já tinha atropelado, né? Porque nem sempre, às vezes o pessoal pensa assim, você está acesso direto com a diretoria. Mas nem sempre, assim, é o momento oportuno de você falar. Tem hora que você, às vezes, vai com uma situação, de repente a gente conversa, expõe e aguarda um retorno. Não é assim de imediato. E nesse ponto, a sensibilidade feminina ajuda, né? A sentir o momento, a saber se é a hora certa de... Com certeza, né? Assim, tem momentos que a gente fala, não é um momento oportuno agora não, vamos aguardar. E tem momentos que a gente tem que aguardar um momento também para fazer a colocação correta, né?
E assim, você, da né? minha parte, ô Gabriela, quando o Cláudio estava comigo ainda na unidade, eu senti uma ignorância pelos cooperados de forma diferente. Quando ele chegava, eles mal me cumprimentavam, já ia direto no Cláudio, né? E aí, assim, foi muito difícil no início. Mas quando o Cláudio saiu da unidade, eles realmente teve que aceitar que eu iria atendê-los. E assim, não é só da parte do cooperado, tem uma família também por trás, tem esposa. Então chega uma menina nova, né? E gera uma certa desconfiança. Só que eu tenho eu acredito muito no propósito na vida de cada um. Então, se eu cheguei em Acreúna, se eu estava lá, era porque eu conseguia passar por esse desafio. Então, eu coloquei muito isso na minha cabeça e falei, para mim conseguir conquistá-los, eu tenho que mostrar meu serviço. E assim, eu mostrei meu serviço. Hoje, graças a Deus, eu tenho reconhecimento no que eu faço. Não foi fácil. Tinha vários peguinha para ver se realmente eu ia dar conta. Teste. Se eu ia dar conta do meu serviço. E uma coisa que eu falo que serviu muito para mim foi porque o que eu marcava com os cooperados, eu ia lá e fazia. Então, eu fui criando uma confiança, eles foram vendo o meu posicionamento, a forma que era. Eu não abaixei a cabeça hora nenhuma para eles. Se tinha alguma gracinha da forma por a gente ser mulher, porque, infelizmente, poucas mulheres que estão no campo, então você está lá rodeada de homens, querendo ou não, uma hora ou outra tem uma gracinha, mas você tem que saber se posicionar. Tem que saber impor respeito, porque a gente está ali da mesma forma que um homem estaria. Então, você está ali desempenhando o seu papel, você está querendo agregar algo na vida daquela pessoa, em produção, em produtividade, consequentemente financeiro também. E isso o pessoal foi me conhecendo, foi conhecendo. Eu fui conhecendo também os cooperados, cada um, qual era a forma de melhor tratar. Até aqueles que eu vinha que tinha um pouquinho mais de receio comigo. Eu estava mais perto, então eu fui tentando aproximar eles de mim e mostrar que eu era capaz de desempenhar aquele papel. E graças a Deus deu certo. Ai, que bom. Você já teve alguma situação que alguém se negou a ser atendido por você? Já, infelizmente já. E assim, é muito ruim. Eu estava num balcão de venda e aí, quando eu cheguei na unidade, o vendedor era homem também. E aí, um cooperado chegou, o Cláudio, o outro agrônomo já tinha saído e o vendedor estava para o almoço. E aí, o cooperado chegou e falou que queria adquirir um produto. Aí eu perguntei qual o produto que ele queria. Aí ele foi e falou para mim que iria esperar o Charles, que era o vendedor. Aí eu falei, mas ele vai demorar, ele tá para o almoço, o que o senhor precisa? Eu vou atendê-lo. Aí ele virou e falou assim, não, eu não faço negócio com mulheres. Nossa. É a mesma coisa de dar um tapa. É a mesma coisa. Aí eu falei, tudo bem, mas ele vai demorar. Se o senhor quiser, eu faço a venda. Não, não precisa. E aí, assim, eu fui tentando me aproximar dele e hoje eu tenho uma relação muito bacana. Só que é uma pessoa mais de idade, então tem aquela mentalidade que antes mulher era para constituir família e cuidar de marido e filho. Para o fogão. Isso, literalmente. Eu sou totalmente a favor disso. Porém, mulher tem sonho, mulher tem as coisas a ser conquistada também. Então, não é porque eu sou mulher que eu sou diferente de um homem que estaria ali, né? Mas isso vai sendo superado. Tenho certeza que as primeiras mulheres que foram para o campo passaram por bem mais perrengue do que eu. Mas, no início, se não tiver uma força de vontade muito grande, não é fácil de conquistar, não. É tenso, né, pauleira? Francisca, você acha que a sua atuação aqui na Comigo serviu de exemplo para outras meninas ou você inspira outras pessoas que estão aqui dentro, ó, tipo assim, não, eu comecei como menor aprendiz, mas a Francisca tá lá, ela é gerente, pode ser que eu chego lá também? Gabi, eu acredito que sim. Só que assim, hoje mudou muito, porque essa nova geração, ela já quer começar, não é de baixo, é de cima, né? Então, imediato, né? De imediato, é muito imediatista, né? Então, assim, eu percebo isso, mas assim, ao mesmo tempo, igual a Milena falou, a gente vai conquistando, aos poucos, né? Então, assim, eu tenho toda essa trajetória, e se você verificar toda a questão de gerentes da Comigo, tem toda uma trajetória dentro da cooperativa. Então,
conhece não só o seu departamento, mas as outras áreas também, porque tem essa questão da interação, porque hoje o meu departamento é o quê? A área comercial está muito ligada, a área de loja está muito ligada. É apoio para todo mundo, né? É apoio para todo mundo. Então, a área de apoio, assim, ela vincula com todas as outras áreas. Então, assim, a gente acaba sendo o exemplo porque de garra, de determinação, de confiança. Nunca, às vezes, eu penso assim, isso não vai dar certo. Eu não tenho esse pensamento. Vai dar certo. Pode ser que hoje não deu, mas amanhã vai dar. Tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar Tem que certo, ser. né? Então, assim, eu tenho muito essa confiança comigo, essa convicção. Claro que a gente vem trabalhando com geração e outra geração, que às vezes o comprometimento não é o mesmo, né? Mas eu percebo, assim, que tem um diferencial também essa nova geração que vem, tá? Ela se arrisca. Isso é bom. Muito mais que a gente, né? Muito mais. Então, assim, às vezes a gente é muito conservadora, mas se você não fizer, se você não errar, como é que você vai consertar, né? Então, é testando, é consertando. E a gente aprende com erro, né? Aprende com erro. Então, com certeza. Então, assim, claro que as mulheres aqui, tem outros exemplos aqui dentro, apesar da gente ser minoria, mas com certeza nós somos um exemplo, Inspira, né? Inspira. E assim, eu penso que todo gerente, ele inspira alguém, Inspira. né? Porque assim, ele traz, você percebe que a sua equipe é muito da sua gerência, eles se espelham. É reflexo, É né? reflexo. Meninas, assim, o trabalho de vocês duas são completamente oposto um do outro. A Francisca é aqui dentro, é no escritório, o cooperado vem até você e a Milena é no campo indo até o cooperado. O que vocês acham assim dessa diferença? Como é que é para Milena trabalhar indo até o cooperado e para Francisca que eles venham até você? Vocês acham que nesse ponto tem alguma diferença em ser mulher ou não? Eu acredito que tenha. Porque, assim, se a gente for pensar na parte de escritório, a gente tem bem mais mulheres do que na parte do campo. Quando eu chego numa fazenda, por exemplo, eu sou a única mulher. Então, eu estou rodeada de 10 homens e somente eu ali de mulher no meio deles. Então, assim, até para os funcionários das fazendas é desafiador, porque quando chega uma mulher querendo impor alguma coisa para eles, tem alguns que não querem. Eu mesmo já passei por isso. Eu pedi para algum funcionário fazer alguma coisa, ele falou, não, você escolheu essa profissão, por que você não faz? Oxi. Literalmente assim. Então, a parte da mulher estar no campo tem um desafio, porque é diferente da mulher, por exemplo, uma agrônoma que está dentro de uma loja fazendo um projeto. Ela tá tendo contato, claro, com o cooperado direto, só que ela não está tendo contato com a cadeia, que seria os funcionários, o cooperado, e literalmente eles pensam, tem que mexer com a máquina, tem que ter força. E não é força, é jeito, né? Conhecimento. Então, eu acredito que ir ao campo também é um desafio. Mas é um desafio muito prazeroso quando você consegue desempenhar seu papel. Porque quando o produtor tem sucesso no campo, igual da minha parte, que é na parte de assistência técnica, quando o produtor tem sucesso na produtividade dele, consequentemente o sucesso é meu também, que eu estou agregando alguma coisa na vida dele. Com certeza. Dentro de todas essas dificuldades que a gente sabe que a mulher tem, mesmo que talvez não seja o que uma ou outra esteja passando no momento, qual que é a importância para vocês da família e o apoio que vocês têm da família na carreira que vocês desenvolvem aqui dentro? A família é a base. Fundamental. A família é o alicerce de cada um de nós, né? Então, assim, uma coisa complementa a outra. O trabalho é importante? É, mas a família também é importante. Porque muitas vezes você volta para casa, né, cansada, exausta, e você precisa de um apoio, de um diálogo ali em casa. E muitas vezes, assim, seus filhos, seu esposo, é que está ali para te esperar, para te dar esse apoio. E fala, não, passou, amanhã é outro dia. Vai dar certo. Vai dar certo. Aqui a gente é uma rocha, né? Chega em casa, amolece tudinho. Aqui a gente demonstra a firmeza, né, Gabi? Assim, sempre a gente, às vezes, a fragilidade a gente esconde, mas a gente tem também, né? Tem. Porque os desafios são muitos, né?
mas com certeza em casa é onde a gente acha o apoio que necessita. E você, Emily? Para mim, a minha família é fundamental em tudo. Quando eu fui para a CREUNA, eu fui sozinha, não conhecia ninguém, não tinha um colega, não tinha ninguém. Aí, quando, assim, os desafios, eu acredito que foram os primeiros 6 meses, que foi bem mais desafiador para mim. Quando eu ligava, por exemplo, lá em casa, lá na minha mãe e meu pai, eles me davam todo o respaldo. Eles falavam, você consegue, Milena, tudo que você quis, você já conseguiu. Tanto meus pais, como hoje, na época era meu namorado, hoje é meu marido. Então, eles foram fundamentais para realmente saber que eu era capaz de superar aquilo ali. E eu não estava ali por acaso, porque Deus tinha um propósito de eu estar em Acreúna e que eu iria conseguir. Então, assim, família é tudo, é base, como a Francisca disse. Bom, meninas, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo e eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as meninas que estão escutando a gente e para os meninos também. Acredite nos seus sonhos, acredite que você é capaz, invista em estudo, porque também o estudo é que te abre as portas para os novos horizontes. E tudo a gente pode, basta que a gente tenha um direcionamento, basta que a gente acredite e lute por isso. Mas lutar, quando a gente fala lutar de maneira honesta, de maneira correta. Quando você for convidado para uma festa que você não conheça ninguém, vá. Lá é a sua oportunidade de alguém te conhecer. É verdade. Eu sempre falo, até mesmo para as últimas estagiárias que eu tive, mulher, que o nosso lugar é onde a gente quiser. Então, basta você ter confiança em você mesmo, levar respeito aonde você for e demonstrar o seu trabalho. Nessa área nossa, da agronomia, as meninas vêm tomando muito espaço, vêm conquistando seu espaço. Mulher é muito minuciosa, então ela consegue desempenhar muito bem o papel. Então, as meninas aí que estiver escutando, ou os meninos também, elas são capazes. Basta ela querer ir em busca do seu sonho e não ter medo. Ir em busca que tudo vai dar certo, tudo vai ser conquistado. Bom, então é isso. A gente está chegando ao final do nosso episódio especial do Dia das Mulheres. Hoje a gente teve aqui a gerente de crédito e cobrança, Maria Francisca, e a engenheira agrônoma Milena Silva. Eu agradeço muito a participação de vocês e a audiência de quem está aqui com a gente. Para ter acesso a todos os outros programas dos nossos podcasts, do ComigoCast, no site da cooperativa, no www.comigo.coop.br. E aproveite e se inscreva nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para ter acesso em primeira mão a todo o material e conteúdo que a cooperativa disponibiliza para vocês. Meninas, muito obrigada. Nós que agradecemos, né, por esse convite, né? Sentimos assim honradas. E como a gente conversou aqui, acho que nós exemplificamos o lema da Comigo, né? Um exemplo que vem de nós mesmos. Exatamente. Com certeza. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.